Olá, amigos! Hoje vamos ler o capítulo 3 de João, na segunda parte, a partir do versículo 22. Eu vou começar já, para não perdermos tempo. Tem aqui um títulozinho, como já vos disse, que muitas Bíblias têm títulozinhos que acrescentaram, para as pessoas, quando estão a procurar, conseguirem identificar qual é o texto que querem. A divisão entre capítulos e versículos também foram as pessoas que colocaram, não estava no original, mas ajuda quando nós estamos a procurar um texto e a querer falar de um texto e ensinar, ajuda esta divisão. Então vou começar aqui no versículo 22, onde diz: Ministério de Jesus na Judeia, último testemunho de João. Isto aqui foi acrescentado. Então começa assim o versículo 22. Depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judeia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: Um homem nada pode fazer a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo não está presente e o ouve. É tomado de alegria a voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Vou parar aqui. João tinha muitos discípulos, batizava e fazia discípulos, mas Jesus, quando começou o seu ministério, também começou a ter muitos discípulos, e mais do que João. Jesus em si mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Era assim aquele costume naquela época, os mestres que ensinavam iam fazendo discípulos e, não sei se todos, mas pelo menos muitos, tinham um certo tipo de batismo que era uma forma visível de aderir a seguir aquele mestre. O batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados, era o que João pregava. E agora, quando Jesus começou o seu ministério e João Batista já tinha dado testemunho de Jesus, de Yeshua, e os seus discípulos já o tinham ouvido, e então este João aqui diz uma série de coisas, uma série de respostas aos seus discípulos muito interessantes. Ele diz que a quem tem a esposa é o esposo e o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria a voz do esposo. Esta figura do esposo e a noiva percorre toda a Bíblia. Desde do Gênesis ao Apocalipse, esta figura do esposo e da esposa. Deus vê-se como um esposo, um noivo, ainda, para já ainda é noivo, mas será esposo, deste corpo místico, universal, que é a humanidade feita à sua imagem e semelhança. Ele vê a humanidade como uma noiva, à qual ele se quer unir para toda a eternidade. Isto é muito bonito, ele dá-nos sempre esta figura. Claro que o ser humano, nesta condição de caída, deturpou este relacionamento entre o homem e a mulher, mas é algo bonito que Deus criou, quando Deus imaginou esta figura do homem e da mulher que se une. Deus também tinha em vista a sua união final com a humanidade e também com esta figura do homem e da mulher que se unem em casamento aqui. E o João percebe isso, percebe que este Jesus, este Yeshua, era o Filho de Deus que vinha trabalhar nessa união, que vinha purificar essa noiva. E aquilo percebe qual é o seu lugar. Ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E isto é uma frase extraordinária, porque muitos homens que até pregam o Evangelho, eles querem crescer. Pregam o Evangelho, mas eles também querem crescer. E não percebem que a essência do Evangelho é esta, que ele cresça e eu diminua. As pessoas querem poder, querem glória, dinheiro
e aproveitam-se muitas vezes do Evangelho para terem isso, para se engrandecerem. Mas a essência do Evangelho é esta, que ele cresça e eu diminua, disse João. Porque o objetivo era mesmo que Yeshua crescesse e tivesse mais discípulos e até batizassem mais pessoas. E os discípulos de João ainda não tinham entendido muito bem a diferença entre este Yeshua que tinha surgido e o João. O João que aqui ainda não tinha sido morto e que depois até seria morto e provavelmente os seus discípulos até teriam passado a seguir a Yeshua. Eu vou continuar a ler agora o resto desta parte do capítulo. Versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Cá está, o João diz, reconhece que Yeshua vem do alto e que João era da terra. Versículo 32. Dá testemunho do que viu e ouviu. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Jesus falava do que via e ouvia com o Pai, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui o capítulo termina por falar da ira de Deus. A ira de Deus é uma coisa terrível que vai acontecer quando Deus finalmente julgar o mundo. Ainda muitas coisas vão ocorrer e não é suposto que aquele que é filho de Deus receba a ira de Deus. Portanto, o povo de Deus será tirado, aqueles que não morrerem entretanto, porque será terrível quando o anti-Messias, o governador mundial ascender, será muito mau e aqueles que estiverem aqui, que estiverem ainda em Cristo, vão ser muito perseguidos. Mas aqueles que não morrerem até ao final, Deus os tirará daqui antes de derramar a ira sobre o mal, antes de vir o julgamento sobre o mal. Isso são questões escatológicas que agora não podemos desenvolver neste vídeo e também são um bocadinho complexas. Talvez um dia estudemos os profetas e Apocalipse, claro que faz parte, mas aqui só queria salientar este ponto. Antes de vir a ira de Deus, aqui João diz que o Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Aquilo que faz a distinção entre aquele que vai viver a vida eterna e aquele que vai ficar debaixo da ira de Deus é este Filho. O Filho veio para salvar o que se havia perdido. O Filho vem do alto, diz aqui João, e aquele que crer nele não perece, mas tem a vida eterna. Já lemos aqui neste capítulo, no outro vídeo anterior, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui isto é repetido. O Evangelho de João enfatiza muito o crer no Filho, porque é crer no Filho que traz a salvação. Diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nestes tempos levantam-se muitos falsos profetas, falsos messias, falsos salvadores, falsas soluções, falsas mitologias, falsas crenças. E todos vão tentar afastar o homem deste Filho, que é o único caminho, que é a única salvação eterna. Aquele que era o Filho de Deus e se fez homem para pagar o preço do meu resgate e do teu resgate. Eu vou encerrar por aqui este vídeo, para não alongar, e vamos continuando nesta caminhada pelo Evangelho de João. Até para a semana.